Olá, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Esse é um dos assuntos do Nesp Notícias desta terça-feira. Ao vivo no estúdio, o professor Edilson Marques da Silva fala com a gente. E você vai ver também... No vermelho, região tem mais de 35 mil endividados. Um total de 24 milhões de reais em contas que não foram pagas. Jogos abertos. O Nesp Notícias foi saber como é a rotina do Tatá, mascote que anima a torcida em Bauru. Jogos abertos do interior, Bauru 2012! O fim do ano está aí e com o 13º na mão, muita gente aproveita para ir às compras. Só que é preciso tomar cuidado para não gastar mais do que ganha. Os números são tentadores. Um passeio pelas lojas e lá estão as promoções, os descontos e os parcelamentos. As facilidades são muitas na hora da compra, mas quem não faz as contas pode ter dificuldade para pagar, principalmente quando a pessoa assume vários parcelamentos. E é justamente por gastar mais do que o orçamento permite que muita gente acaba ficando inadimplente. O número de pessoas no vermelho é grande. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, em Bauru e região, quase 36 mil pessoas não honraram compromissos financeiros nos últimos 12 meses. Um total de 24 milhões de reais em contas que não foram pagas. Nos últimos anos, houve um aumento do crédito, né? Por uma série de fatores relacionados com a estrutura econômica do país, né? O governo gastando menos, a renda das pessoas aumentou, inclusive isso aconteceu no mundo todo, né? A gente tem uma moeda estável, tudo isso, de alguma forma, levou a ter um aumento do crédito. O problema é você ter disciplina para utilizar esse crédito. Então, as pessoas, muitas vezes, não conseguem administrar o crédito que agora elas estão tendo acesso. A inadimplência restringe o poder de compra das famílias. Com o nome sujo, é mais difícil conseguir crédito, o que movimenta menos o comércio. Para nós é ruim porque dá queda na venda no comércio. O consumidor, ele acertando suas dívidas e saindo do SPC, ele volta a ter novamente crédito. Com isso, as vendas acabam crescendo. A receita para sair do vermelho parece simples. Colocar na ponta do lápis os gastos e os rendimentos mensais e fazer as contas. Se você tem uma dívida, né, você precisa... você tem duas saídas. Ou você aumenta a receita ou diminui a despesa para gerar um valor que seja possível pagar a dívida. Você pode fazer hora extra, uma pessoa da família que não trabalhe pode... começar a trabalhar, né? A outro aspecto é você diminuir a sua despesa, né? Cortar supérfluos, na medida do possível, você ter consciência que você precisa passar por um ajuste. Então você precisa cortar gastos. E cuidado com o cartão de crédito, ele costuma ser o vilão do equilíbrio financeiro. Como no cartão não tem, né, um chipzinho que você olharia ali, né, o saldo, né, você vai usando, e a tentação de você utilizar um dinheiro de plástico que você não sabe qual o reflexo disso no seu orçamento é muito tentador, né? Então as pessoas são levadas a utilizar esses cartões de forma às vezes inapropriada, né? E por falar em fim de ano, já começou a campanha de Natal dos Correios. O objetivo é atender às cartas que milhares de crianças enviam ao Papai Noel. Pedidos de cerca de 1,5 milhão de crianças já foram atendidos em todo o país. E qualquer pessoa pode ajudar. Josiane Targa é coordenadora do projeto no interior do estado de São Paulo. Josiane, como uma criança pode ter seu pedido atendido? Uma criança, ela pode ter o seu pedido atendido escrevendo para o Papai Noel dos Correios ou fazendo um desenho, deixando nas caixas de coleta ou trazendo até a agência dos Correios a sua cartinha. E uma pessoa, como ela pode adotar esse pedido? Comparecendo na agência central dos Correios, lendo a cartinha, comprando o presente e trazendo na mesma agência que ela adotou, no caso na agência central. E qual a importância de participar dessa campanha?
A importância é manter a magia do Natal, manter a magia e o encantamento do Papai Noel entre as crianças e fazer uma criança feliz e ser um Papai Noel. Lembrando também que tem que se comprometer a trazer esse presente, não é mesmo? Sim, porque a partir do momento que você adota uma cartinha, você tira a oportunidade de outra pessoa adotar. Muito obrigada, Josiane. Mais informações no site dos Correios. Catiúcia Reis para o Nesp Notícias. Agora a gente fala sobre concursos públicos. Chegou a hora do VUNESP Informa. Se você deseja ser escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, fique atento. As inscrições abrem no dia 3 de dezembro e vão até 11 de janeiro. São 244 vagas. A taxa de inscrição é de R$ 60,85. O salário, R$ 2.700. Os candidatos farão uma prova com 80 questões objetivas, no dia 24 de fevereiro. As perguntas são sobre língua portuguesa, noções de direito, de criminologia, de informática e lógica. Após essa primeira etapa, o candidato ainda passará por teste de aptidão psicológica e aptidão física, comprovação de boa conduta social e prova de títulos. Para exercer o cargo de escrivão, além de passar por todas as fases, o candidato deve ser brasileiro, ter 18 anos, não ter antecedentes criminais, estar em dia com a Justiça Eleitoral e com o Serviço Militar, ter carteira de motorista categoria B, diploma de ensino superior e conhecimento prático em digitação. O edital está disponível no site da VUNESP. O endereço é o www.vunesp.com.br. Lembrando que as inscrições são realizadas apenas pela internet. Mais informações ainda no Disque VUNESP. 11 3874 6300. A combinação de altas temperaturas e a instabilidade do tempo podem provocar chuvas sem aviso prévio. Chove em vários pontos do estado, como na cidade de São Paulo, onde já caiu até granizo. A tendência para os próximos dias é de pancadas de chuva em todo o estado, principalmente no período da tarde. Bauru pode ter chuva hoje a qualquer hora do dia. A umidade do ar agora é de apenas 31%. Os ventos sopram fracos, a 7 km por hora. Às 2h30 da tarde, chegou a fazer 33 graus em Bauru. Amanhã, a temperatura se mantém alta na cidade. Em Agudos e Piratininga, a máxima deve ficar em 32. Ainda hoje, ao vivo aqui no estúdio, a gente conversa com o professor Edilson Marques da Silva sobre o Dia da Consciência Negra. Participe, mande perguntas por telefone ou pela internet. E já no próximo bloco... Mascote Tatá virá atração dos Jogos Abertos. Voltamos já! Nesp Notícias está de volta e na próxima quinta-feira, casas e empresas do bairro Distrito Industrial 3 vão ficar sem água e luz entre 12h30 e as 5 horas da tarde. A interrupção será realizada para que a CPFL possa fazer a manutenção da rede elétrica. Os atletas, sejam amadores ou profissionais, são as estrelas dos Jogos Abertos. Mas nos ginásios e estádios de Bauru, uma outra figura tem roubado a atenção. É o Tatá, o tamanduá mirim de quase 2 metros de altura, que é o mascote desta edição. Ele faz a alegria da garotada. Corre. Tira foto, abraça e pega no colo. Os adultos até tentam fugir, mas acabam caindo na graça do mascote Tatá, o tamanduá mirim, símbolo dos Jogos Abertos do interior de Bauru. Durante os Jogos Abertos, o Tatá visita as disputas, anima a torcida e mostra a todos o principal conceito da competição, que Bauru está de braços abertos para receber todos na cidade. Antes de começar a partida, ele brinca com os grandões do vôlei. Dá pra dar uma distraída, dá pra tirar um pouco da atenção antes do jogo, né? Aproveitar que
Tá esperando esse jogo que tá demorado aí. Até quem vem de fora se diverte. Esse atleta é campeão de taekwondo pela Hungria. Venceu em Bauru por São Bernardo do Campo. E como recordação, não perdeu a chance de tirar uma foto com o Tatá. E adorou. Yes, I like the pictures. Yes, very much. Enquanto o jogo rola na quadra, ele sempre está lá. Neste dia, até deu uma de repórter. Tudo bem aí? Tudo bem. E aí, tá esperando o jogo ou já jogaram? Já jogamos, já perdemos. Perderam? Foi mal. Importante participar, né, velho? Importante participar, tá com a prata aí. É isso aí, prata? Prata. Ei, pelo amor de Deus. Ô, peraí, é meu filho, cara. É meu filho, olha o tamanho do nariz dele, cara. É meu filho, filho! Eu te achei. Enquanto as meninas do vôlei estão em quadra, ele chega todo atrapalhado. E conversa com quem está assistindo. Você acha que a presença do mascote dá uma animada no jogo? Ah, com certeza, dá sim. A gente vê ele pulando aí, a gente fica mais animado para torcer. É muito positivo a presença dele, porque todos os mascotes de jogos, eles trazem essa alegria, descontração. Eu acho muito bacana as brincadeiras que ele faz. O tamanduá é um animalzinho pacífico, amistoso, né, que atrai a simpatia e a confiança das pessoas. Então eu acho que ele tem tudo a ver com esse clima que nós estamos vivendo nos Jogos Abertos. Eu acho que nós acertamos na escolha. Quando o Tatá está na quadra, nem o bandeirinha escapa. Só que entre um local de competição e outro, a fantasia de Tatá sai de cena. E quem aparece é o Fernando. Oi, tudo bem? É super emocionante, gratificante. Estou muito feliz de estar podendo representar o mascote dos Jogos Abertos aqui 2012 Bauru. E a criançada, eles retribuem com abraços, com muito carinho, fotografias. Os atletas também, o público em geral. Isso que é mais importante para mim. E o que é preciso para ser um mascote? Eu vejo que tem que ter um jogo de cintura. Precisa ter carisma, né? Simpatia, gostar do que você está fazendo. É o mais importante. Eu amo o que eu faço, então eu estou fazendo com muito prazer. Figura esse Tatá, hein? E agora vamos ver como está a classificação das cidades nos Jogos Abertos de Bauru. A classificação parcial dos Jogos Abertos teve poucas alterações de ontem para hoje. Na primeira divisão, São Caetano do Sul continua na liderança, com 149 pontos. Logo em seguida, aparecem Piracicaba, São José dos Campos, São Bernardo do Campo e Pindamonhangaba. Bauru se mantém em 10º lugar, agora com 44 pontos. Na segunda divisão, Santos abre mais de 30 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e está com 115 pontos e meio. Completam os 5 melhores colocados as delegações de Mogi das Cruzes, Rio Claro, Jundiaí e Osasco. O basquete masculino de Bauru joga novamente daqui a pouco. Depois da vitória de ontem, agora a equipe tenta levar a melhor sobre Mogi das Cruzes. A partida é às 7h no ginásio Panela de Pressão. No mesmo horário, tem futsal masculino nos Jogos Abertos. Bauru estreia na competição contra o time de Guarulhos. O jogo é na FIB. O endereço é Rua Rodolfina Dias Domingues, quadra 11, na Quinta Ranieri. Amanhã, o dia começa nos gramados. No futebol feminino, Bauru enfrenta Ribeirão Preto. A partida é no estádio Silvio de Magalhães Padilha, na Vila Giunta. Já na areia, o vôlei de praia masculino joga contra o líder da primeira divisão dos Jogos Abertos, São Caetano do Sul. A disputa é no estádio distrital Valdemar de Brito. O endereço é Rua Mateus Tarzia, quadra 14, na Vila Paulista. As meninas do vôlei de praia também entram no páreo. A partida é às 10 da manhã e o adversário é Santana do Parnaíba. O jogo também é no estádio Valdemar de Brito. Além dessas modalidades, a quarta-feira ainda tem disputas de malha, tênis de mesa,
xadrez, boxe, judô e atletismo. Quer conhecer as partidas das outras delegações e os locais de competição? As informações estão no site oficial do evento. O endereço é o www.jogosabertosdebauru2012.com.br. E um susto hoje nos Jogos Abertos. Uma atleta da delegação de São José do Rio Preto se machucou pela manhã durante uma partida de futsal contra a equipe de Piracicaba. Segundo nota da assessoria de imprensa dos Jogos Abertos, Natália Thaís Martins Vieira teve um corte na testa depois de uma queda durante a partida. Ela foi socorrida e passa bem. No próximo bloco, o assunto é o Dia da Consciência Negra. O professor Edilson Marques da Silva é o nosso convidado do dia. Mande suas perguntas. Voltamos já. Cem anos de história e recordações. Uma exposição de fotos na Unesp comemora o centenário do primeiro grupo escolar de Bauru. Quando a prefeitura conseguiu investimento para criar um grupo escolar, o edifício era monumental. Se você pegar ainda hoje na Rodrigues Alves, o prédio que hoje foi incorporado pelo Colégio São José, para a época aquilo era um templo do saber. Então há uma mudança institucional, pedagógica e profissional simultaneamente com a criação dos grupos escolares. Os grupos escolares tinham jardins onde as crianças faziam experimentos, literalmente. E você tem, além das salas de aula propriamente dita, você tem uma biblioteca, você tem o desenvolvimento da possibilidade da leitura silenciosa para os alunos de literatura infantil, coisa que uma escola isolada não propiciava. As atividades de educação física são novas e são típicas do grupo escolar. Trouxe uma das coisas que a gente mais luta até os dias de hoje, que é a educação de qualidade. Então, pode não ser a qualidade que nós hoje almejamos, mas para o período, para a primeira metade do século passado, você tinha realmente ascensão social se você passasse por um grupo escolar. Você tinha maior possibilidade de sucesso no mercado de trabalho quando terminasse o ensino primário. Você tinha conhecimento de um mundo novo numa escola que funcionava. A exposição fica no prédio de administração da FAAC e da FC até o dia 27 de novembro. E hoje o professor João Francisco Tidei de Lima faz palestra sobre os tempos do ensino básico em Bauru. O evento começa às 7h30 da noite na Sala 1 da Unesp. E mais uma dica de cultura. Hoje, no Dia da Consciência Negra, o Sesc Bauru abre uma exposição para quem quiser conhecer a história dos quilombos. Até o dia 30 de dezembro, os visitantes podem conferir a exposição Quilombolas, Tradições e Cultura da Resistência. São fotos do documentarista fotógrafo André Cipriano sobre comunidades negras remanescentes. Os quilombos representam a resistência dos negros à violência que sofreram no passado. Agora nós vamos aprofundar a discussão sobre o Dia da Consciência Negra com o professor da Unesp, Edilson Marques da Silva, que pesquisa o tema. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço, para mim é alegria estar aqui com você. Muito obrigada. Professor, só para esclarecer então, por que hoje é o Dia da Consciência Negra, né? É uma homenagem ao Zumbi dos Palmares, que morreu em 20 de novembro, né? E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: essa data, na sua visão, ela ajuda a combater o preconceito de alguma forma? Sim, ajuda e muito. Sempre nas escolas, quando se comemorava a questão racial, era no dia da abolição da escravatura.
Então, sempre quando as crianças iam para a escola, então no dia 13 de maio, então focava escravidão, e isso não ajuda a autoestima das crianças negras, porque vai mostrar sendo chicoteado, a pobreza, a miséria, né? E quando se transforma em 20 de novembro, muda o foco, ao invés de escravidão, mas na resistência, né? Porque Zumbi dos Palmares foi alguém que organizou a comunidade negra, organizou o povo para resistir e criou uma sociedade paralela, né? E isso aumenta a autoestima da população negra, ao invés de 13 da abolição da escravatura, que você exalta a princesa Isabel, e em 20 de novembro a figura é de Zumbi e não da princesa Isabel. É um mártir, né? Foi uma referência no movimento contra a escravidão, né? Só para acrescentar, ele morreu em 1695. Sim, é o nosso líder, né? É o maior expoente do movimento negro, é Zumbi dos Palmares, que realmente organizou Quilombo dos Palmares e é a referência do Brasil para a questão do movimento negro. Professor, o preconceito, a gente tem a impressão de que ele é aprendido, ele é cultural. Uma criança que cresce num ambiente onde ela vê exemplos de preconceito, ela tende a se tornar uma pessoa, um adulto preconceituoso? Sim, que o preconceito realmente ele é uma coisa que se aprende, né? Tanto na escola, se aprende em casa, né? E vai se passando a ideia de que existe uma superioridade, que alguém é superior e o outro é inferior, né? O próprio vocabulário, como se refere àquela outra pessoa, né? Pelo fato de ter a pele mais escura. Então, isso vai aprendendo mesmo, ao ponto de que a gente vê na escola, as crianças não querem fazer parte de um grupo onde tem uma pessoa negra, né? Então as crianças negras têm uma dificuldade muito grande de se enquadrar nos grupos. Eu me lembro de uma história, né, que a gente até conta no livro que nós escrevemos, quando uma professora precisou sair da sala de aula no primeiro dia de aula, no primeiro ano, na cidade de Tupã, aqui no interior de São Paulo. E a professora falou para as crianças: olha, conversa com o seu coleguinha de trás enquanto eu vou lá e já volto. E quando a professora chegou à porta, um aluno perguntou: professora, eu vou ter que conversar com essa pretinha aqui de trás? Nossa, e aí aquela professora ficou assim de boca aberta, sem saber o que dizer. Mas essa postura da professora de boca aberta, sem saber o que dizer, já está dizendo. Para aquela criança branca que perguntou se ela teria que conversar com aquela pretinha ali de trás, a resposta da professora é: com essa pretinha você faz o que você quiser. Para aquela pretinha na sala de aula, qual que era a resposta da professora? Olha, que você não tem proteção. Aqui você está pela sua própria sorte. Então, para aquela criança negra, já percebeu, naquele primeiro dia de aula, a escola não seria um lugar muito agradável, não seria um lugar muito amigável para ela. Seria um lugar que ela teria que lutar muito para sobreviver naquele espaço. Edilson, então como se combate o preconceito? Passa pela escola, passa pela educação em casa? Sim, o preconceito é uma coisa que tem que ser lutado, combatido dia após dia. E uma das formas que nós acreditamos que se pode vencer o preconceito é estando junto. Né? Que quando você não está junto com aquela pessoa, você vai criando ideias. Né? É interessante quando a gente vê nas televisões, nos filmes, como que a pessoa tem a imagem do outro. Né? Eu estava vendo um vídeo português, né, fazendo uma sátira do Barack Obama, e como é a imagem que ele teria do negro? Que só fazendo rap, só fazendo música, só fazendo assim, alguém que não pensa, alguém que não é ligado à questão da intelectualidade. Essa é a imagem que ele tinha do negro, né, que a pessoa tem do negro. Então acaba reforçando isso no dia a dia e repassa essa imagem na mídia, repassa essa imagem nas suas comunicações em casa, e assim vai fazendo a ideia: ó, o negro é superior, né, o branco é superior e o negro é inferior. E essa ideia vai se passando e assim o racismo vai se perpetuando. Edilson, você falou em filmes, em mídia, não sei se você viu recentemente, tem um vídeo que está sendo muito compartilhado, principalmente nessa semana, do ator norte-americano que é negro, Morgan Freeman. Ele é questionado sobre o preconceito. Ele diz o seguinte, que não vai haver mais preconceito quando as pessoas pararem de se referir ao fulano como branco ou ao ciclano como negro. Quando as pessoas esquecerem a questão da pele, não haverá mais preconceito. Você concorda com ele? Sim. Por que a gente hoje fala, né, em questão racial? Por quê? Porque existe uma desigualdade. A população negra chegou ao Brasil, a Constituição brasileira proibia o negro de ter acesso à terra, proibia de se frequentar acesso à escola. Então, gerou uma desigualdade. Imagina alguém que não tem acesso à terra, não tem acesso à escola. O que ela gera de herança para o seu filho? Nada. O que ela vai gerar para o seu neto? Nada. Então, vai gerar um ciclo de pobreza. Entendeu? Enquanto que essa outra população tem acesso à escola, tem acesso à educação, então ele está sempre lá na frente.
Então você vai deixar de falar em negro e branco agora? Não dá, porque a distância é longe, né? O governo Fernando Henrique Cardoso, antes do governo Lula, fez uma pesquisa e detectou que a distância entre negros e brancos na sociedade brasileira é exatamente igual na escravidão. Não mudou nada. Quer dizer, pouca coisa nesse cenário. Pouca coisa nada, não mudou absolutamente nada entre negros e brancos a distância da escravidão. Você pega nos lugares de trabalho, muito pouco você vai ver a presença negra. Então a distância é muito pouca. Então não dá para lá, acaba o assunto, ninguém mais fala em racismo. Porque ainda é preciso falar ainda. Né? Sim, está lá visível. Professor, para a gente concluir então, você é a favor das cotas para negros em universidades públicas? Semana passada, inclusive, membros da ONG Educafro, eles ocuparam o prédio da reitoria da Unesp e uma das reivindicações era essa, cotas para negros e brancos pobres. Olha, eu sou fruto de cotas. Né? Não é a primeira vez que tem cotas no Brasil. Na primeira vez que teve cotas no Brasil, sempre teve cotas. Por exemplo, quando houve a migração da população europeia para o Brasil, já houve cotas para a população europeia, onde a população europeia teve acesso à terra, teve acesso a crédito para poder tocar a sua agricultura. Isso era cotas. Né? Enquanto que a população negra, então, não podia ter acesso nem à escola, nem à terra, como eu disse. Mas abriu uma nova porta, porque foi a construção da ferrovia. Para construir as ferrovias, tinha que passar em lugar de pântano. E para onde tem pântano, você tem a questão da malária. Então, foi a primeira vez, então, senhora, nós temos que contratar negros para fazer a ferrovia, porque a população negra tem resistência contra a malária. E aí, então, olha, vamos contratar negros. Essa foi a primeira cota. Então, a ferrovia foi o lugar onde a população negra teve acesso a empregos. Quem é meu pai? Meu pai é ferroviário. Então, aqueles que receberam essa cota do emprego, em que fizeram com o seu dinheiro? Investir na educação dos seus filhos. Por isso eu sou professor universitário, tenho mestrado e faço doutorado. Porque meus pais são ferroviários e tiveram a estrutura de ter um salário todo mês. Isso já é uma cota. Agora, o que nós estamos estudando? Quando se discute em cota para a universidade pública, é a mesma coisa. Garantir espaços para essa população também atuar e ter o seu espaço de atuação e presença. E é uma forma também de a gente mudar a sociedade, ter a possibilidade dos alunos, de modo geral, ter contato com a população negra. Até para mudar a visão. Na Unesp, eu sou professor há mais de 12 anos, desde 98. Quantos alunos negros eu tive? Não tive 5. A quantidade é mínima. Uhum. Tá certo, professor. Muito obrigada por suas reflexões aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Unesp Notícias termina aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Tchau!